A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra de Deus que tem ensinamentos, que tem orientações, que tem todo tipo de livramento para mim e para você. Quando andamos na palavra, erramos bem menos. Quando andamos na palavra, o Senhor nos orienta em qualquer situação. Quando andamos na palavra, estamos no caminho certo. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje estamos trabalhando em 2 Samuel, capítulo 4, onde o título que o Senhor me deu foi O Homem Justo Agrada a Deus. Não seja ingrato, seja justo com as pessoas. Independente de você ir com o rosto com a cara delas ou não. Independente de qualquer coisa, seja justo, porque Davi era justo. Davi passou por situações diversas, mas a justiça predominava no seu coração. Ele não misturava as coisas, ele tinha ética, ele tinha respeito, e ele tinha Deus que andava com ele. Ele tinha temor e tremor ao Senhor. E ele pecou. Quando ele caiu em prostituição com Betseba, mas a gente sabe que as consequências foram grandes. Mas ele era um homem justo. E quando ele pecou, ele reconheceu. Mas isso está mais na frente, não vamos falar disso agora. Estamos aqui no capítulo 14. Isbosete é assassinado. Isbosete era quem? O filho de Saul, não é verdade? Vamos ver o que o Senhor tem a nos orientar, nos ensinar nesta noite. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Por quê? Porque esse homem que foi morto era rei. E esse aí tinha sido rei e estava no lugar de Saul, apoiando Isbosete e a família de Isbosete. Mas de repente ele não se agradou da atitude de Isbosete, né? Ele disse: eu agora vou ser com Davi. E foi lá e fez aliança com Davi. E antes ele era o quê? Ele era contra Davi. Era seu inimigo, digamos que hoje fosse político. Porque ele também foi constituído rei. Mas o rei que era constituído por Deus era Davi. Então é evidente que era quem ia ficar de pé era Davi. E depois o Senhor criou uma situação. Isbosete ficou com medo porque aí Abner ficou contra ele e fez aliança com Davi. Quando esse rei, né, fez aliança com Davi, no caso, Isbosete ficou com medo de... Por quê? Porque lá na frente um general da equipe de Davi matou Isbosete. Não foi Davi que mandou. Ele tem a reixa dele, porque ele tinha matado o irmão desse general, né, Joabe. Então ele foi morto. E agora, Isbosete ficou com medo porque ele viu que cada dia o ciclo se fechava mais. E que tudo isso era permissão do Senhor. E estava mais do que concreto que Davi era o rei de Hebrom. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baana e Recabe e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Esses 2 oficiais eram de Isbosete, filho de Saul, né? Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles viviam ali como estrangeiros até hoje. Então você vê que começou uma situação se desencadear, uma dificuldade. Porque Deus não permite que aquele que ele buscou, que ele determinou algo, os inimigos ataquem. Não adianta. Nesse meio tempo, Isbosete ficou com medo porque Abner já era morto. E não foi fazer uma aliança com Davi, mas foi o general Davi que matou. Joabe foi, mas Davi não mandou. Mas já era tudo permissão do Senhor. Porque ninguém mexe, ninguém atrapalha o projeto de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É melhor você ficar de longe se não quiser atrapalhar. Mas não mexa com quem Deus tem negócio, porque não dá certo.
Quando Saul e Jonatã foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatã, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatã, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou, fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Esse aí já era o filho de Jonatã, né? Já está entrando em história, é outra. E esse que estamos falando é Isbosete, o filho de Saul. Recabe e Baná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baá e Recabe entraram em silêncio. Veja o que é que os traiçoeiros fazem, né? Eles entram em silêncio. Tem pessoas que ficam em silêncio para ouvir o que você quer falar, para depois te destruir. Tem pessoas que te contam algo e ficam em silêncio esperando você falar algo. Cuidado, fique em silêncio também. Seja prudente, porque esses inimigos aqui chegaram e entraram em silêncio. A mulher que estava na porta também dormiu. Foram ao quarto onde Isbosete dormiam, um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminhavam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Mas não foi Davi que mandou. Mas ele era filho de Saul. E mais um agora é morto. Primeiro foi Abner, agora Isbosete. Abner foi rei, constituído pelo povo, principalmente a metade, né? O povo da família de Saul. Mas inimigos que atacam homem e mulher de Deus, um a um, Deus requer a perseguição. E agora ele foi perseguido e morto. Estava na sua cama e morreu. Coisa boa é ficar na posição que Deus quer. Coisa boa é não mexer com o ungido de Deus. Coisa boa é você ficar no seu canto. Às vezes um homem de Deus está pregando, você está xingando, falando coisas dele. Fique calado. Se ele tiver falha, se ele tiver em pecado, quem vai fazer justiça é o Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 94 que ele é que se vinga, não é a gente. Veja que mais um da casa de Saul foi morto. Todos que, de certa forma, prejudicavam Davi, depois que Saul partiu, estavam sendo eliminados. Porque Deus cuida dos seus, Deus dá livramento. E hoje você sabe disso. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo, Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Mas só que Davi, hora nenhuma, se vingou. Porque Davi sabia que as pelejas dele, quem pelejava era o Senhor. Davi não mandou esses homens matar esse Isbosete. Você entendeu porque eu botei aqui o homem justo agrada a Deus? Você vai entender agora. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade, Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram o inocente, que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete, e vou varrer vocês da face da terra. Olha que coisa linda. Ele disse aqui, o que eu acho interessante é que ele diz aqui, a respeito da morte de Saul, agora juro pelo Senhor, o Deus vivo. Saul perseguiu Davi o tempo todo. Davi teve chance de matar Saul 3 vezes e não matou. E se fosse ao contrário, Saul tinha matado. Saul era o rei, foi pai de Isbosete. Teve alguém que chegou lá e disse a Davi que matou Saul e não matou. E Davi mandou matá-lo. Agora esses homens, traiçoeiramente, como o próprio Davi disse, mataram, achando que ia agradar a Davi. Tem pessoas bajuladoras na casa de Deus. Cuidado com sua bajulação, porque quem vai entrar em prejuízo é você. Deus
gosta de sinceridade. Deus gosta de justiça. Então Davi deu ordem a seus soldados, mataram Recabe e Baana. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Esbocete e sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Você entendeu agora? Porque eu coloquei o título O homem justo agrada a Deus, porque Davi era justo. Ninguém que matasse alguém da família de Saul, Davi não apoiava. Porque Davi sempre disse que as causas dele, quem julgava era o Senhor. E Davi era grato a Saul, porque Davi começou o quê? Matou Golias, trabalhou para Saul, ficou lá como soldado de Saul, tocava a harpa quando o espírito da parte do Senhor entrava em Saul. Mas Saul deixou a inveja tomar conta dele. Saul não reconheceu que pecou. Não. Saul queria eliminar Davi para não tomar o seu trono. Mas aquilo que Deus tem para um homem de Deus e uma mulher de Deus, ninguém toma. Pode maquinar, pode armar. E também o homem e a mulher de Deus não se vinga. Deixa com o Senhor. Foi o que Davi deixou. Tudo nas mãos do Senhor. Veja que agora, mais um filho de Saul foi morto. Mas não foi pelas mãos de Davi. Seja justo. Independente da pessoa gostar de você ou não, seja justo. Ah, mas alguém me ajudou alguém da minha família, mas eu não gosto dele. Mas seja justo. Não confunda as coisas. Davi era um guerreiro. Davi não confundia. Davi não misturava. Davi era justo. Esses homens chegaram lá achando que estava abafando, desculpa a expressão. E Davi mandou matar eles. Porque Davi não mandou ninguém matar o filho de Saul. Deus ama quem age com justiça, porque ele é o justo juiz. A gente sabe que Davi foi um homem brilhante, que até hoje já é falado dele em Israel. E Deus conta comigo e com você para andar com sinceridade. A Bíblia diz que palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. E Davi era justo. Um homem justo agrada a Deus. E Davi era justo. E Deus se agradou de Davi e fez coisas lindas. E se eu e você andar com justiça, pode ter certeza que vem bênção da parte do Senhor. E aqueles que não gostam da gente, a gente deixa na mão do Senhor. Nada de se vingar. Se tiver oportunidade, fuja da aparência do mal. Deixe com o Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.